Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo vivo? Glória a Deus, né? Só os vivos é que podem louvar o Senhor. Amém. Aqueles que estão mortos nos pecados e nos delitos não podem louvar o Senhor. E nós, como igreja, estamos reunidos nessa manhã. Já celebramos esse Deus maravilhoso. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu anotei aqui a letra da música. Se eu anotei errado, alguém me ajuda, mas diz assim, né, do hip hop: achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. É forte, né? Quem é pentecostal aí fala é forte. Mas é que chique, né? Às vezes você espera do hip hop, né, uma outra letra, né? Algo assim, mas olha que profundo. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. A fonte de águas vivas que não para de jorrar. Eu sempre olho para Jesus e vejo assim, essa fonte de águas vivas que não para de jorrar. Para você também tem que ser assim. A sua esperança tem que vir dele. A sua alegria tem que vir dele. A sua motivação para levantar a cada dia de manhã e servir ao Senhor tem que vir dele. Ele é essa fonte, querido, que tem tudo que nós precisamos. Ele tem tudo que o homem precisa. Ele é esse algo que encaixa dentro de um buraco, dentro de um vazio do coração de todo homem que ainda não o encontrou. Amém? E como todos sabem, obrigado por quem colocou água para mim aqui, não sei quem nem vi, mas esse mês aqui na missão, como sempre, né, já há muitos anos, é um mês escatológico, um mês que dá mais ênfase, né, à volta de Jesus, essa segunda vinda do Messias. E Timóteo vai dizer, a segunda carta de Timóteo vai dizer que nós devemos amar a vinda de Jesus. E eu assim, eu ainda vou ler o texto, tá? Mas eu assim, quando estava lendo, falei, meu Deus, às vezes nós esperamos para a vinda de Jesus, nós aguardamos a vinda de Jesus, nós queremos que Ele volte, mas amar a vinda de Jesus é muito profundo. E eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque se eu disser que eu estou amando a vinda de Jesus, eu estaria mentindo. Mas isso me chamou a atenção, quando Paulo vai dizer lá, combati o bom combate. Acho que no verso 9 ele vai dizer isso, amar a vinda do Senhor. E o tempo vai se passando, queridos, 12 anos, 13 anos de missão, e todo mês de junho, né, nós estamos falando sobre escatologia, falando dos fins dos tempos, falando da volta de Jesus. Mas às vezes nós ouvimos e o outro mês nós já nos esquecemos. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos amar a volta de Jesus. Nós precisamos, sabe, ter esse desejo de Ele voltar. Mas isso bate com os nossos desejos, com as nossas vontades nesse mundo. É trabalhar, é adquirir, é comprar, é vender, é estudar. E essas coisas muitas vezes parece que tem nos sufocado. A volta de Jesus tem ficado em segundo plano. A volta de Jesus parece que nós até religiosamente falando, Jesus vai voltar. E nós fazemos alguns questionamentos. Já se diz há tanto tempo que Ele vai voltar. Eu imagino. E o evangelista Mateus, no capítulo 25, no verso 1, ele vai relatar o que Jesus disse. Vai dizer assim, capítulo 25 de Mateus, do Evangelho de Mateus, verso 1: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Essa passagem, queridos, ela é uma das parábolas que, após o sermão profético, Jesus proferiu. Ele já havia falado de outras parábolas. Aqui entre 24 e 25 ele vai falar de 4 parábolas. Mas é interessante que Jesus assemelha o reino de Deus. Ele faz uma espécie, a parábola, ela é uma espécie de comparação, para que as pessoas naquele cotidiano entendessem o que Jesus estava falando. Todos ali entendiam muito bem o que era um casamento judaico, como eram como era feito, como acontecia um casamento. Então Jesus não falou de algo que as pessoas não pudessem entender, mas ele vai comparar o reino de Deus com um casamento judaico. E ontem eu estava lendo, estudando, meu Deus, se fosse nos dias de hoje, o que Jesus usaria como parábola para nós aqui no Jardim Atlântico aqui ele se assemelharia o reino de Deus. Será que ele falaria, olha, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que faz pão de queijo, papapá, papapá. O reino de Deus, será que ele falaria algo, do nosso cotidiano? Com certeza ele falaria, porque Jesus era muito criativo. E quando ele vai dizer, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Basicamente, um casamento judaico, ele acontecia do rapaz para pagar um dote para o pai da noiva. Aquela noiva também, ela tinha que aprovar aquele moço, e ele ia e ele preparava a casa, e depois ele voltava para buscar essa noiva. E eu me lembrei que domingo passado o pastor Cláudio estava pregando, e ele citou que Jesus disse que ele iria preparar-nos lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eu irei e prepararei o vosso lugar, e ele voltará para buscar. Assim como no casamento judaico, o noivo voltaria para buscar a noiva. Jesus também ele fez isso. Ele voltou para o Pai, e os nossos lugares estão preparados, e ele vai voltar para nos buscar. Agora, qual é o tipo de igreja que ele vai encontrar? Qual é o tipo de noiva que ele vai encontrar? A noiva que ele vai encontrar, querida, a sua igreja, é uma noiva lavada, remida, é uma noiva santa. Sem santidade ninguém verá Deus. E então esse noivo ele voltava. Só que o casamento poderia começar às 5, 6 horas da tarde, E o noivo não tinha hora de voltar. É interessante que no casamento de hoje,
quem atrasa é a noiva, não é verdade? É ou não é? Você cansa, cara, de esperar a noiva. Eu estou com 2 filhas, então eu sei que eu vou passar por isso, assim, né? Você fala do Diogo lá para dar o jeito, meu amigo. Eu já estou esperando demais, tá? Aí, cara, você olha, você espera, e a noiva, nada da noiva vir. Mas é um dia maravilhoso, não é? O dia do casamento. Quem aí é o pai, a mãe que já casou os filhos, né? Que maravilha! Mas também, querido, noiva do Senhor. Às vezes o nosso entendimento é que parece que nós estamos indo para o matadouro, mas na verdade nós estamos sendo preparados para uma grande festa. Amém? O casamento fala de festa, fala de alegria, fala de encontro da noiva com o noivo, fala de banquete. Então ele via, só que o noivo poderia atrasar. Às vezes o noivo chegava meia-noite, tanto que alguém gritava, aí vem o noivo. E aquelas 10 virgens, elas estavam ali aguardando, esperando. Mas nós vamos encontrar alguns problemas com essas 10 virgens, essas moças que estavam preparando. Porque eram essas moças, querido, que quando o noivo via, elas saíam com as suas tochas acesas a iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. Uma espécie de um cortejo, um trajeto. Não eram nem as lamparinas, porque as lamparinas se usavam, né, dentro de casa, mas eram tochas para andar. E no casamento judaico também, o noivo deixava alguém para cuidar das coisas. Assim como o próprio Jesus, ele falou assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas eu rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que tem nos preparado, esse Espírito Santo que tem nos convencido do pecado, da justiça, do juízo. É esse Espírito Santo que tem nos adornado, tem nos preparado para que nós sejamos da maneira que o noivo espera nos ver. O noivo não espera nos ver de qualquer forma. O noivo não espera nos encontrar de qualquer maneira. O noivo vem pelo escuro. E essa candeia, essa luz, esse Espírito Santo, esse simbolismo, é Ele que vai iluminar e o noivo vai nos olhar face a face. E nós encontraremos com o noivo. E nós vamos ceiar, nós vamos para o banquete. E diz aqui no verso 2: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então dentro da igreja também, querido, nós muitas vezes precisamos pedir ao Senhor que nos mostre como nós temos vivido, como nós temos nos portado nesses dias. Porque nós não devemos nos enganar. Não é de qualquer jeito que se encontra um noivo. Não é qualquer forma que o noivo espera nos encontrar. Então essa palavra é uma palavra talvez um pouco dura. Ela exige vigilância. Ela exige que nós o esperemos a todo tempo. Ela está nos mostrando que nós precisamos estar preparados, porque Ele pode vir às 6, às 9, às 10, à meia-noite, eis o noivo, e nós precisamos estar preparados. E o que vai diferenciar, querido, é quem tem o azeite e quem não tem. Quando a Bíblia diz: não apagueis o Espírito, não deixeis o Espírito Santo de lado. O azeite é simbolismo da unção, da presença do Espírito Santo. E a diferença aqui entre as 10 noivas, as 10 virgens, é que todas eram virgens. Ótimo. Todas tiveram sono também. Todas dormiram, sim. Todas ouviram o grito quando se disse: eis o noivo, ele vem aí. Todas despertaram. Mas a diferença, querido, é que as prudentes tinham azeite para todo o trajeto, para toda a noite, mas as outras tinham só para aquele momento. E as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. É sério, irmãos. Nós temos vivido um tempo assim, de uma igreja. Quando eu falo uma igreja, eu não estou falando de placa. Um tempo de igreja fria. Uma igreja desanimada muitas vezes. É necessário se fazer eventos. É necessário buscar todo tipo de metodologia para atrair os jovens. É necessário fazer campanha para que os cultos se encham. É quase que se arrastando as pessoas. E nós pregadores, pastores, muitas vezes nós nos desesperamos a ponto de acharmos que nós temos que fazer o que o Espírito Santo é que tem que fazer. É o Espírito Santo que traz regeneração, é Ele que gera arrependimento, é Ele que faz nascer de novo. Não são os pastores, não são os líderes. A obra é Ele que faz. E é bom saber que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, é fiel para terminar. Não é na nossa força, não é no nosso entendimento, mas os dias têm sido dias difíceis, dias de escândalos, dias que as redes sociais têm tomado o nosso tempo, que se dorme com o celular na mão, que cochila com o celular na mão. Já não há tempo para orar, não há tempo para jejuar, já não há desejo, não há anseio, não há amor pela vida de Jesus, não há tanto interesse assim. Basta cumprirmos uma tabela. Domingo eu vou à igreja, mas quando nós saímos de lá, não temos compromisso com esse noivo. Vivemos a religiosidade. As noivas nécias, as virgens nécias, eram religiosas. E religiosidade não leva ninguém para o céu. Religiosidade não te leva para a festa. O que te leva para a festa é ter azeite, é ter o Espírito Santo. Porque tendo o Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. Matamos a nossa natureza carnal, humana. Abrimos mão dos nossos vontades. Com Ele nós conseguimos abrir mão daquilo que nós achamos que é justo. E o versículo vai dizer assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Quantos de nós achamos que Ele está tardando, achamos que Ele não vai voltar mais? Nós só não falamos porque somos hipócritas. Alguns crentes nem acreditam que Jesus vai voltar mais. O tipo de crente que nós temos, crentes que não querem ler a Bíblia, não querem orar, não querem o básico. Não crê mais que Jesus pode curar, que Ele pode libertar, que Ele pode salvar. E vai dizer isso: e tardando o noivo. Pode parecer, querido, que Ele está tardando mesmo. Eu não sei qual a sua expectativa, mas o próprio Jesus disse que era o dia e a hora. Os anjos não sabem, o Filho do Homem não sabe, só o Pai é que sabe. Mas fiquemos atentos, porque Ele vai voltar. Fiquemos vigilantes, porque Ele vai voltar. E foram todas tomadas de sono. Olha como é sutil a diferença das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. 5 tinham azeite momentaneamente, as outras também tinham. Todas foram tomadas de sono. O sono não é o problema. Todo mundo cansa. Tem época, querido, que você precisa às vezes abrir mão. Você tem 5 ministérios, às vezes você precisa tentar abrir mão de alguns e fazer melhor 1 ou 2, porque se cansa, se fadiga nessa caminhada. O importante não é começar correndo a 100 por hora. O importante talvez é manter a corrida a 50 ou a 30. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas.
Não foram só 5 que acordaram. Não foram só 5 que se levantaram. Não foram só 5 que tinham candeias. Não era só 5 que tinham suas tochas. Todas tinham. Então por isso é sutil. É por isso que a parábola vai dizer que Jesus vai chegar o momento de separar o bode da ovelha. É o tempo da depuração. Porque vai existir o tempo da colheita, em que tirará o trigo e o joio vai ser queimado. E o verso 8 vai dizer: e as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos do vosso azeite. Tem coisas, querido, que somos nós que temos que fazer. Alguém pode orar por você, mas você é que precisa orar. É você que precisa buscar. É você que precisa se levantar. É que precisa colocar no seu coração que você precisa firmar um compromisso com esse Jesus, e que as coisas de Deus, elas são sérias. As coisas de Deus não são de qualquer forma. E é tão triste ouvir que você fez tantas coisas, ou que fizemos tantas coisas, e ele dizer que não nos conhece. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Aqui está demonstrando que exige um esforço, não é verdade? O azeite se compra, há um preço a pagar. Jesus já pagou o preço pela nossa salvação, morreu naquela cruz, abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, se entregou por nós naquela cruz. Ele pagou um alto preço que eu e você não poderíamos pagar nunca, porque o que estava preparado para nós seria morte de cruz. Ele se fez maldito por nós, porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Ele pagou o preço. Ele nos deu vida, e vida em abundância. Ele nos capacitou, nos deu ferramentas. Mas existe uma parte que é nossa, uma parte da vigilância, uma parte, sabe, queridos, de ter uma decisão séria com as coisas de Deus. Dias de oportunidade de nós não somente ouvirmos uma palavra, mas de pedir ao Senhor que nos ajude a colocar as coisas em ordens muitas vezes. Jovens, a vida cristã, jovens, não é esse oba-oba simplesmente. Não. Jesus vai voltar para a criança, para o jovem, para o velho. Exige de você responsabilidade com as coisas do Senhor. Exige de você renúncia. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. E ele diz que ele escolheu vocês jovens, porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. Jovens fortes, jovens que abrem mão dos prazeres do mundo para servir o Senhor. Haverá uma recompensa para nós. Deus não é injusto. Nós abrimos mão de tantas coisas que às vezes nós gostaríamos de fazer, mas que nós sabemos que desagrada o nosso Deus, fere os princípios do nosso Deus, entristece o Espírito Santo. E nós então cumprimos o melhor agradar a Deus do que os homens. É uma guerra constante da nossa carne.
E é por isso que a Bíblia diz que a carne milita, né? Guerreia contra o Espírito. E o 10 vai dizer: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha só, vai chegar um momento, pastor Joel, que a porta vai se fechar. Vai chegar um momento que as oportunidades vão passar, porque às vezes nós levamos Deus como esse Deus bobo, como esse Deus bonzinho. E o pastor Cláudio fala aqui que os céus, a salvação não é para quem quer, é para quem pode. E quem pode? Quem aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, quem entrega a sua vida nas mãos dele, quem busca santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quem erra, quem peca, quem se suja, mas quem todo dia se lava nesse sangue do Cordeiro. Santo não é somente aquele que não peca, aquele que não fala, não, mas é esse miserável homem que eu sou, que eu bato meu joelho no chão, ó Deus, tem misericórdia de mim. Às vezes nem eu dou conta de mim, às vezes nem eu me aguento, mas eu creio. Você crê, querido? Você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar, para te limpar, para te fazer mais alto do que a neve. Satanás e seus demônios não podem te acusar. Ontem você vacilou, ontem você fez isso, ontem você fez aquilo. É por isso que eu creio que nessa palavra que diz que Deus sonda os corações. Deus conhece, sabe, a sinceridade do nosso coração. Deus sabe daquilo que está no nosso coração. Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É como um marido ou uma mulher, que às vezes você fala, não gente, eu estou aqui tratando ela mil maravilhas, do nada, cara, você fala uma bobagem, aí estraga o trem. Você está até preparado, né, assim, para conversar, né, melhor, né, Hugo? Bater um papo, né? Você vai dar um vacilo. Você vai assim, eu sou miserável mesmo. Eu tirei o leite e chutei o balde, agora caiu tudo. Como é que eu vou resolver isso agora? Frustraram-se os planos. Mas os planos de Deus jamais serão frustrados, amém? E aí você tem que ter humildade aqui, ó. Eu errei, né? Não era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria falar. E o 11 vai dizer assim: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha só, elas se esforçaram, pastor Lopes, correram, era noite, madrugada. Não sei onde vocês mulheres achou que essas mercearias ficavam abertas. Sempre na cidade tem aquilo, né, gente? Lá em, como é que chama a cidade? Lá é Santana de Pirapama. Você entra nessa rua, já acabou a cidade. Mas se faltar alguma coisa, igual a família do pai da Lélia, que é de lá, se faltar alguma coisa, pode ser de noite, você pode estar fechada a mercearia, se você bater lá, né? Aquele do açougue, como é que chama, gente? Ó, porquinho ou porquinho? Faltou um sal, o cara abre, né? No interior, mais ou menos assim, cidade pequena, pode estar fechado. E eu não sei, essas virgens aqui, essas 5 nécias, meia-noite que o noivo apareceu, elas saíram desesperadas procurando, e elas conseguiram comprar azeite. Mas a porta já estava fechada. Esse é o dia oportuno, né? Não endureçais os vossos corações quando ouvis a voz do Senhor. Existe um tempo oportuno. Às vezes eu fico olhando, né? Nossa igreja é uma igreja abençoada, pastores abençoados, obreiros abençoados. Nós temos assim, não é ficar nos elogiando, né? Mas a gente tem um prazer de olhar para o outro, de conversar, né? De ver o outro, essa comunidade.
Querido, mas tem alguns que você começa a detectar que ele vira um simpatizante. Ele não quer mudar. Ele não quer se comprometer. Ele é mais ou menos aqueles que seguiam Jesus de longe. Deixa eu ver o que isso vai dar. Não, que é bom. É um lugar que eu sinto uma boa energia, né? Eu não sente nem unção de Deus, mas sempre uma boa energia. Que é legal. Pastora Jana é gente boa. Pastor Clóvis, né? Sou bem tratado. Meus filhos são ensinados aqui. Minha esposa tem ministério aqui. Geralmente as mulheres se empenham mais do que os homens, tá? Infelizmente. Não é à toa quem sustentava o ministério de Jesus da parte eram algumas mulheres. Às vezes pelos homens serem, né? Para demais, a mulher vai embora. Aí o cara fica para trás. Aí a gente começa a ter alguns problemas. Mais tarde chegaram as virgens nessa exclamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas tinham azeite, mas era tarde. Chega um momento que vai ser tarde. Infelizmente, chega um momento que não vai dar mais. Ah, Senhor, eu me esforcei, eu corri, eu fui até na rua de cima, quebrei a esquina, esquerda, direita, eu consegui. Já era. O tempo que você tinha, você não aproveitou. Não, pastor, mas que palavra, né? É pesado, irmãos. Felizmente, essa é o que nós temos para hoje. E mais, aí está dizendo no verso 12, para eu já encerrar. É tão bom quando você está pregando, você fala assim: os músicos podem se aproximar, né? Aí é rapidão, tá, pastor? Aí tem aqueles que gostam, né? Dá um ré aí. Aí o cara, né, não sabe nem o que é o ré, não sabe que não é. Um dia eu vou fazer isso aqui, porque apesar de eu não saber o que é essa, o ré aí, né? Ré sustenido. Realmente eu tenho ré sustentado. Mas ele respondeu, Jesus, né, o noivo: em verdade vos digo que não vos conheço. Olha, irmão, que terrível. Isso aqui é triste. É por isso que alguns vão dizer: Senhor, ontem eu estava pregando lá em casa, né? Se tem um lugar bom de você pregar, é na sua casa. Quer treinar? Às vezes está a Fernanda e a Isabela no quarto, e eu já, toda mão, eu já chego e abro o cabelo assim, aqui, ó. Eu quero falar para vocês aqui, ó. Esse dia Deus me deu uma palavra, se não me engano, 2 Crônicas 20, sobre buscar o Senhor. E aí já estava deitado, ele: levanta aí, senta aí. Como se diz, se assenta, se apruma aí que eu tenho a palavra de Deus para vocês. E tinha mesmo, Deus falou comigo. E eu falei aqui, ó, Deus está falando isso e aquilo. Porque nós achamos que, eu sou profeta sai na igreja. Não, você é profeta na sua casa. Deus falou, pôs no meu coração e eu falei para elas. Né? Que às vezes você quer pregar por de fora, quer ser o pastor por de fora, quer ser o líder do de fora, quer ser o evangelista lá fora, mas você às vezes tem que falar que seus filhos precisam. Nós somos pai, né, pastor Joel? Nós estamos atendo. Você tem que perceber quando seu filho muitas vezes está ali esmorecidinho. Ontem eu falei com a senhorita Fernanda, que é minha filha, deixa eu te falar. Muitas vezes eu sinto que você está cansada de ativismo. Você tem que fazer mesmo, você está nova, você aguenta. Mas não abra mão de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Não abre mão de ter prazer nas coisas do Senhor. Davi falou assim: olha, eu medito na sua palavra de dia e de noite. Tenho prazer na sua palavra. Se muitas vezes as pessoas se desviam, se cansam, é porque entrou no ativismo, e o ativismo tomou conta, e já não há prazer de ouvir um louvor, já não se dobra mais diante de Deus, não chora na presença de Deus, não busca o Espírito Santo. Tem que fazer mesmo, vocês estão novos. O casado, olha, gente, quem é casado aqui? Os casados cuidam das coisas? É família. Mas alguns conselhos levam para o jovem. Cuidar das coisas do Senhor. O jovem vem para a igreja, que o Lucão tem dia que passa 1 hora da manhã, está aqui com os jovens. Deus vem tudo novo, está aguentando.
Nós que estamos passando dos 30, está dando 10 e meia, né? 11 horas. Os olhos começam a querer fechar assim, né? E aí, queridos, para finalizar agora: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E o 12 ele falou que, em verdade vos digo que não vos conheço. É por isso que em outra passagem vai falar assim: olha, Senhor, eu preguei, eu orei, eu estava falando isso com a Fernanda e a Isabela ontem também. Estava pregando essa palavra para elas, fazendo um treinamento, né? Disse, ó, muitos vão falar, eu orei, eu preguei, eu expulsei demônios. Olha só, bicho, expulsar demônio é para qualquer um? Eu cantei no coral, eu era diácono, eu era pastor. E a verdade que eu estou dizendo é isso: olha, eu não vos conheço, vocês são os bodes. Eu conheço ovelha, eu sinto cheiro de ovelha. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Vigiemos, fiquemos atentos a todo momento. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero perguntar aqui se tem alguém nessa manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não firmou um compromisso com o noivo, esse noivo que vai vir buscar a sua igreja, sua noiva. Ou talvez você diz, pastor, eu sou dessa turma aí que eu estou... Um dia eu andei, um dia eu me preparei. Parece até uma perda de tempo. Eu fiquei 10 anos na igreja, santidade, orava, jejuava, lia a Bíblia, profetizava. Eu fazia de tudo, Deus me usava. Eu chegava num lugar e eu sentia, Deus me dava discernimento de espírito. Se tivesse um demônio, ele tinha de se manifestar. Mas hoje, pastor, eu estou desanimado, eu parei pelo caminho. Talvez você quer fazer uma nova, renovar a sua aliança com o Senhor Jesus. Tem alguém no nosso meio sem nenhum constrangimento, sem fazer um apelo apelativo? Existe isso? Amém? Todos já são do Senhor? Glória a Deus. Então eu vou orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Essa manhã, Deus, de domingo. Ó Deus, que nós ouvimos a sua palavra. A sua palavra, Deus, ela queima nos nossos corações. A sua palavra, Deus, ela é diferente de qualquer livro. A sua palavra é diferente, ó Deus, de qualquer frase. A sua palavra, ela é fonte de vida. A sua palavra, Deus, ela enche o nosso coração. Ela é como essa letra da música, que achei o maior tesouro que ninguém pode encontrar, que alguém pode encontrar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. O Senhor é o maior tesouro. Não se compara à salvação eterna. Por isso que o Senhor Jesus um dia disse que não é para nós ficarmos preocupados com coisa alguma, com o que vamos comer, beber, vestir. Não é para vivermos ansiosos, mas é para nós confiarmos no Senhor. Ó Deus, é para o nosso coração se inclinar para as coisas do Senhor. Mesmo que nós temos que trabalhar de segunda a sexta, domingo, pagar contas, mas nós não queremos deixar, Deus, o Teu Espírito Santo de lado. Não queremos apagar o Teu Espírito. Nós queremos, ó Pai, que quando chegarmos perto de pessoas que precisam de uma palavra, que precisa, Deus, do Senhor, desses mistérios do Senhor, Senhor, que de nós saiam essas palavras. Sua palavra diz que aquele que crê, rios de águas vivas fluiriam dentro dele. O Teu Espírito Santo fluiria dentro de nós. Espírito de vida, Espírito de poder, essa fé, Senhor, essa unção que há em nós através do Teu Espírito, aviva-nos como igreja, acende o fogo, acende
o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Senhor, talvez dentro do nosso coração há uma chama ainda, há uma brasa tentando se apagar, mas nós pedimos: Deus, sopra essa brasa, faz queimar nossos corações pelas coisas do Senhor. Senhor, dá-nos saudade das coisas do Senhor, como muitos já perderam a Deus, já perderam o desejo pelas coisas do Senhor, já não tem prazer, perderam-se a graça das coisas do Senhor, a empolgação com tantas outras coisas, pois, ó Deus, já não tem tanto prazer. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura nossos caminhos, restaura, Deus, pessoas que um dia foram pregadoras do Evangelho, restaura, Deus, e renova aqueles que estão cansados, desanimados. O Senhor diz que Deus dá força ao que não tem nenhum vigor. O Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor é aquele que diz que em Cristo nós somos nova criatura. Nós não fomos feitos para a derrota, nós não fomos feitos para a vergonha, mas nós somos vasos de honra. Vasos de honra, homens e mulheres que se reúnem aqui nessa manhã, cheios do Espírito do Senhor. Toca o coração das crianças nessa igreja, toca o coração desses jovens, desperta-os, ó Deus. Suri calamai andarai, alabacori andarei, alabasuri calabachei andarabacai, andarai calamassuri comanai, alabacandarai, alamaquerei, alabassori andarabacai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o mais importante nesta igreja, nesse ministério. O Senhor é o principal. Faz, Senhor, a obra em cada vida aqui, em cada coração. Não deixa, Deus, a tua palavra diz que a vontade do Senhor é que nenhum se perca, a vontade do Senhor é que nenhum fique de fora, mas que todos cheguem a esse pleno conhecimento da verdade. É o que nós oramos ao Senhor nessa manhã. Visita as nossas casas, visita as nossas famílias, visita nossos lares, nossa parentela. Senhor, aqueles que estão talvez no interior, na roça, aqueles dos nossos familiares, ó Deus, que talvez ainda estão com a mente, o coração duro. Espírito Santo de Deus, que não está preso a tempo, não está preso a local, mas que opera, que faz a obra, que trabalha. O Senhor é aquele que faz o que o homem, ó Deus, não pode fazer. Tudo é possível aquele que crê. Nós cremos no teu poder, no Evangelho transformador, em nome de Jesus.